História, consciência cósmica. Oi, meus amigos, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, eu estou aqui para continuar a série, né? Deus de Jeová, Deus de gigantes, né? Deus de titãs. Bom, pessoal, hoje eu vou começar contando de quando a minha vida aqui, depois daquelas experiências, depois das experiências que eu tive com o chamado de Jeová, né? O encontro com Jeová, que, como eu falei para vocês, abriu um leque de opções, né? De conhecimento na minha vida, onde eu entrei numa luta interna, pessoal, uma luta interna, onde eu pensava, poxa, essa é a minha chance. Agora que eu descobri que o mundo é uma mentira, que o mundo é uma farsa, agora eu posso criar algo, fazer algo, manipular os seres humanos e crescer na vida. Porque, galera, eu nasci muito pobre, minha família era muito pobre, pessoal. Sabe as pessoas que estão no fundo do poço? Nós estávamos na lama, abaixo do fundo do poço, na lama. Então eu sempre procurava uma oportunidade para poder melhorar de vida, né? E aí eu vi várias opções através da manipulação, até mesmo criar entrar no sistema religioso, abrir uma igreja ou coisa assim, porque é muito fácil, né? Abrir uma igreja, só se você tivesse uma garaginha, se abre e começava, né? Mas, pessoal, durante esse tempo eu fiquei nessa luta interna. Eu pensava em fazer isso, né? Em tirar proveito do sistema, tirar proveito da mentira que existe no mundo. Só que dentro de mim eu sempre quis ter a minha evolução, ter a minha liberdade, né? Liberdade espiritual, para você entender, né? E durante esse tempo, galera, eu tive várias oportunidades, como convites de ser pastor. Eu fui convidado 2 vezes para ser pastor. Fui convidado para participar de rádios, né? De programa de rádio, falar sobre extraterrestre, alienígena, esse tipo de coisa. E eu meditava, né? Ficava meditando e ficava meditando e pensando comigo mesmo. Será que vale a pena, cara? Porque aqui é só uns dias. Aqui é só uns dias. Daqui uns dias eu não estarei aqui. Então do que vale, né? Do que vale eu ganhar o mundo, né? Ficar bem, manipular as pessoas e entrar numa energia de densidade como hipocrisia, mentiras, hipocrisias, né? E ganhar dinheiro. E se eu vou, daqui uns dias eu não estarei mais aqui, né? Pessoal, esses líderes, esses grandes entre aspas, né? Esses líderes daqui, teve esses dias atrás, alguns dias atrás, eu tive uma experiência que um líder de uma igreja aí muito famosa no Brasil eu tive um encontro com ele no plano astral. E essa pessoa, pessoal, ela tá como se diz, perturbada no sentido assim de ele sabe que tá errado, ele sabe que tem algo errado, entendeu? Ele me falou, olha, é a única maneira que eu tive é o único caminho que eu tive para ter uma vida, para ter um caminho de prosperidade, entendeu? Então provavelmente essa pessoa, ela tá passando por essa luta interna, assim como eu passei. E só que eu decidi dar prioridade à minha espiritualidade, ou seja, a minha energia, evoluir espiritualmente. Entendeu, galera? Então, antes de eu decidir, eu passei mais ou menos um ano e pouco, pessoal, nessa luta interna. E durante isso, não só aqui no mundo, eu tive essas oportunidades, vamos dizer, esses convites, né? Como também no plano astral. No plano astral, tentaram me manipular
com algumas experiências como se eu fosse um deus, né? Tinha planeta, teve um planeta, e não foi um dia, uma vez não, galera, era quase toda noite. Quando eu ia dormir, como eu estava com o sentimento de tirar proveito de todo o sistema, eles me mostravam possibilidades também no plano astral. Então existia um planeta, quando eu ia quase toda noite para o mesmo planeta, e lá eu era um deus, ou seja, o sistema estava me mostrando que podia me fazer grande, lá no plano, até no plano astral, né? E é as ciladas do sistema, né? O sistema ganha aqueles que estão acordando através dos benefícios, né? Dos cargos, dos benefícios. Então, galera, eu tive experiência que eu era um deus, tive experiências, vários dias. E eu chegava nesse lugar, tudo era para me servir e tinha adorações. Galera, hoje eu entendo o que é ser um deus, por isso que quase todos os seres caem nesse laço e acaba que desistindo da sua evolução para o 8, né? O 8. Por que 8? O 8 simboliza o infinito, né, galera? Não tem fim. Então, nós estamos no 7º universo, então o 8 simboliza o infinito, não é isso? Então, eu quero conseguir chegar lá e quero passar para o 8, passar para o infinito. Esse é meu objetivo, a minha luta. Bom, galera, mas hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre um sistema, sobre os sistemas que governam o mundo, né? Hoje é o cristianismo, então vamos começar pelo cristianismo. Bom, então o cristianismo ele governa através de tudo, através da mídia, através de tudo que você possa imaginar, principalmente da política e da religião. A religião e a política são as duas colunas principais do sistema dominar, não é isso? E por trás de toda essa dominância que você vê, tem uma sociedade chamada Sociedade da Serpente, que foi uma sociedade criada por Jeová e toda a sua turma, entendeu? Você vai entender daqui lá na frente. E essa Sociedade da Serpente, pessoal, ela é a Matrix, né? Como é falado aí em alguns filmes, né? Pessoas comentam, ela é uma Matrix que ela é mostrada explicitamente a nossos olhos, mas a gente não enxerga, porque ela é mostrada ocultamente. Então você tem que estar um pouco acordado para você perceber. E as pessoas estão, né, estão dormindo, estão no entendimento. Agora mesmo é carnaval, galera. E aí? Cadê as pessoas dando ouvido ao chamado do cosmos? Entendeu? Por quê? Porque está no entendimento, está se divertindo. Então enquanto ele está se divertindo lá, o cosmos está fluindo, as coisas estão fluindo e as pessoas estão dormindo. Bom, enfim, mas cada um é cada um, né? Quem sou eu? Cada um é cada um. Quem sou eu para julgar ninguém? E cada um tem sua hora, né? Cada um tem seu minuto. Mas o chamado do cosmos veio e as pessoas não estão dando ouvido, né? Está aí. A era está se passando. Daqui uns dias será tudo renovado. E quem evoluir, evoluiu. Quem não evoluiu, infelizmente vai reencarnar e vai continuar no sistema. Como que eu posso perceber, pessoal? Porque o mundo, as religiões, as sociedades, eles são escudos para proteger essa sociedade. Galera, eu fazer uma observação, quero que você faça uma observação e pense comigo. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, ninguém ouvia falar. Vou colocar até um sistema que está muito conhecido, a maçonaria, por exemplo. Maçonaria, quase ninguém ouvia falar. E aliás, quando você ouvia falar, o comentário era esse: só entra por quem é rico, só entra quem tem parente ou é rico, né? Ninguém entra na sociedade. Hoje, qualquer um pode chegar e entrar na maçonaria, o iniciante, né? Por quê? Porque onde há fumaça, há fogo. Quando tem uma fumacinha, logo ele se apresenta e fala: não, existe mesmo, existe, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui. Por quê? Porque ele cria, quando a sociedade, você tá ali focada naquilo, se torna um escudo para esconder o que tem atrás. O cristianismo esconde os sistemas ocultos, como maçonaria, rosa branca e assim por diante, em camadas, entendeu? Então, todas as religiões e essas religiões que você vê por aí,
todas essas sociedades são um escudo, são escudos para proteger a verdadeira sociedade oculta, que se chama sociedade da serpente, que você vê no seu dia a dia e você não percebe, através de grandes corporações como a medicina, a farmácia. Se você prestar atenção, você vai ver o símbolo da serpente, né, galera? Então, através de filmes, tem muitas indiretas. Teve um sujeito aí que quis bagunçar tudo, bagunçar o mundo, que ele usava a sigla SS, né, galera? Aí depois falaram, é sistema suático. Será, pessoal? SS. Será que esse sistema suático não foi só para encobrir? Que na verdade aquele sujeito queria dizer que ele era Sociedade da Serpente? Entendeu? Se você assistir um filme, galera, chama um filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, tem uma passagem, todo esse filme ele é indireta. Tá dizendo o quê? Tá querendo dizer o quê? Tá querendo dizer que Jesus ele é o cabeça do sistema. Se você prestar atenção, se você olhar com o olho cósmico, você vai ver tudo isso. Mas eu quero deixar em destaque para você a passagem da prostituta, onde tem o julgamento da prostituta, que todos estão apredejando, e o suposto Jesus chega e diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Eu quero, se ainda existir ainda, que não sei, se você pesquise, eu quero que você veja essa passagem. Essa passagem quando ele está escrevendo no chão. Porque todas as vezes, todos os filmes religiosos que tem essa passagem bíblica, quando ele está na passagem que ele fala que quem não tem pedra atire a primeira, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ele está escrevendo no chão. O personagem escreve no chão. E geralmente ele desenha o símbolo do cristianismo, no caso o peixe. Eu já vi muitos, né? Eu já assisti muito esses filmes. E ele está desenhando um peixe, que é o primeiro símbolo do cristianismo, o peixe, né? Simbolizando a era de peixes, né? Que nós acabamos de sair dela, a era de peixe, e estamos agora entrando na era de aquário. Entramos na era de aquários. Mas é simbolizando isso, né? Mas naquele filme, nessa passagem, você vai ver o suposto Jesus, o personagem, ele escreve no chão, ele faz um S. Quando ele vai fazer o outro S, a câmera sai. Entendeu? Porque é oculto, né? Então esse filme, ele é todo simbólico, é todo querendo mostrar que existe uma sociedade que Jesus, ele é o cabeça, ele é o líder do sistema, entendeu? Então, eu nem vou falar muito sobre o sistema do cristianismo, sobre o sistema que domina o mundo, sobre a sociedade da serpente, porque você vê, tá aí explícito para todo mundo ver. Essa sociedade, pessoal, da serpente, ela é formada por vários seres de várias raças, como principalmente reptilianos, draconianos, insetoides, todo tipo de raça você pode imaginar, como greys e etc, entendeu? São seres que são associados ao cristianismo, o sistema que governa o universo. Essa sociedade da serpente, ela existe em vários mundos, em várias dimensões? Não, essa sociedade da serpente é especificamente sociedade da serpente aqui, o sistema que governa aqui. É como se fosse, vamos supor, o Brasil. Lá no Brasil, tem o Brasil, Estados Unidos e vários países, né? Aí existe um sistema que governa todos esses países. Um exemplo, galera, tô falando pra vocês. Falar assim, vamos criar a sociedade, dá um nome por exemplo, uma sociedade da serpente. Temos a sociedade, sei lá das quantas. Essa sociedade da serpente vai trabalhar, vai fazer o seu trabalho no Brasil. Um exemplo para vocês entenderem. Então a sociedade da serpente, ela é feita um trabalho aqui. Ela faz o trabalho aqui da terra. É ela que governa toda a terra. É a sociedade da serpente, ok? Então se vocês quiserem, a partir do que eu estou falando agora, olhar com olhos cósmicos, olhar com olho de livre, não de escravo, olhar para tudo isso, vocês vão ver no seu dia a dia a sociedade da serpente agindo de todas as maneiras, ok?
Bom, pessoal, então essa é a sociedade da serpente, é o sistema do Cristo do universo. O príncipe do universo é o sistema que governa tudo e a todos aqui no mundo, ok? Ficou bem claro? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós podemos conversar sobre isso, fazer um vídeo conversando sobre isso, ok? Mas agora nós vamos passar para a gente entender como foi que Jeová caiu. Como foi que Jeová era Deus e agora não é mais? Então, para isso, pessoal, nós temos que voltar a muito tempos atrás, muitas eras atrás. Para isso, como foi que você teve acesso a essas coisas? Sobre que Jeová era Deus, Jeová governava numa era e agora quem governa é o cristianismo, Jesus, né? Que é o Jesus do universo. Através daquelas experiências, pessoal, da última experiência do ser que estava saindo corrente pela boca e do outro ser. Porque aqueles seres, eles viveram em algumas dessas épocas. Ah, então você tem toda a história? Não, galera, não. É como se fosse, por exemplo, passasse eu tivesse algumas coisas de algum tempo, sabe? De algumas passagens. Por exemplo, você está vivendo aqui, você não vê tudo, entendeu? Porque aqueles seres, eles viveram naquela época, mas eles não via tudo, ele não sabia de tudo, é só a vida dele, o que eles conseguiram ter. Então as experiências também é assim, galera. As experiências, você é um fragmento. Nós somos um fragmento e temos vários fragmentos espalhados pelo cósmico. Então tem um fragmento maior, por isso que as pessoas chamam que tem o eu maior, né? E tem o eu superior, que o eu superior é quando você chega ao estágio de guardião ou Deus, que é o eu superior, também chamado eu superior. Então o eu maior é o seu fragmento maior. É onde esse ser maior é como se fosse um imã. Tipo, se você for evoluindo, você morre onde você está, no avatar que você está, por exemplo. Eu estou encarnado agora aqui na Terra, certo? Então se eu tiver uma certa evolução, se a minha mente estiver livre das manipulações, se eu não ficar preso, se eu me libertar da prisão, quando eu sair daqui, eu posso morrer, posso ir para um fragmento mais evoluído do que eu. Ou seja, onde minha energia estiver configurada, tem que ter configuração. Ah, e se eu não tiver evoluído, mas em vez de eu tiver evoluído, eu tiver barrado ou voltado, né? Feito uma ré na minha evolução. Aí, galera, você vai para talvez um fragmento seu também que está menos evoluído que você. Entendeu? Tudo é configuração, é energia, é a sua energia. Depende de você. É a sua energia. Entendeu? Do que você está vibrando, a qual energia que você está vibrando. Não tem como você colocar numa lâmpada de 110, 220. Entendeu? Se você não evoluir, não tem como você morrer e ir para um fragmento seu mais evoluído. Porque aí você não tem a energia, esse avatar não vai ter a energia compatível com a sua. Entendeu? E vice-versa. Não tem como não tem como ser mais evoluído do que você morrer e vir e usar a sua consciência, entendeu? Porque você, como eu falei, a lâmpada é 110, não tem como você colocar em 220. Então se o ser é mais evoluído que você, ele acabou aquele tempo de vida dele, não tem como ele voltar para você. Ele vai para frente ou ele se estaciona se ele estiver preso, né? Se o sistema tiver segurado ele, conseguir prender ele vai reencarnar. Então é assim que funciona. Então quando você começa a ter um despertar e você começa aqui a evoluir, você é o que acontece. Esse é o livre-arbítrio. Você vai ter experiências na consciência de fragmentos igual a você. Depende da sua energia, para onde você vai, como vai ser suas experiências, como eu acabei de falar. Se você tiver numa energia mais avançada, mais evoluída, você vai ter experiências com seres evoluidíssimos. Se não, você vai ter só experiência com seres de baixa vibração. Já tive muitas, pessoal, também com baixa vibração. Muitas vezes minha vibração está lá embaixo. Eu me vejo em seres que você nem possa imaginar. Em seres que demônio é pouco.
Quando você tiver, eu tive a pessoa fala assim, né? Eu tive como é que chama, pessoal? Quando a pessoa acorda assustado, aqui às vezes sai da mente aqui. Eu tive um pesadelo, entendeu? Eu vi o demônio. Você não viu o demônio não, galera. Você viu você. É você mesmo, é sua energia, entendeu? Essa é a vibração do ser de baixa vibração, da densidade. Você entendeu? Então, galera, como eu estava falando sobre, né, o sistema de Jeová. Então, eu tive esse conhecimento através da mente desse ser. E depois, galera, que eu tive toda essa experiência com esse ser, que eu tive o conhecimento de pouquinho de conhecimento da era de Jeová, eu tive mais conhecimento sobre o sistema, sobre o tempo de Jeová, através de uma experiência que eu tive com o mestre Shiva. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, tá? Mas agora eu vou falar o que eu vi, o que eu tive através do ser, daquele ser, principalmente daquele último ser que se você assistiu o meu último vídeo, você sabe, aquele ser que saía uma corrente da boca. Aquele ser, ele é um ser muito forte. Ele, se eu não estou enganado, ele teve umas 2 reencarnações na era de Jeová. Então, galera, prepare-se, porque tudo que você já ouviu falar e você sabe não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Porque Adão não foi feito no princípio. Adão foi feito pelo cristianismo, entendeu? Então o Jeová, a era de Jeová foi feito por outros seres humanos. Você já ouviu falar dos gigantes? Os seres humanos gigantes? Inclusive tem até passagem na Bíblia, né, que fala que Davi venceu o gigante, né? A visão o cristianismo passa do jeito que eles querem, né? Eles que dominam o mundo, né? Então, para você ver, tá na Bíblia, tem fatos, os arqueólogos acharam fósseis, né, de gigantes. Então isso é uma prova. E como que esse gigante acabou e foi destruído? Quando Jeová foi vencido pela traição, né? Jeová foi traído. Como assim foi traído? A traição que aconteceu é lá a narração que eles falam na Bíblia, né? Porque, pessoal, eles criam eles confundem tudo, traz coisas que aconteceram lá no começo da era de Jeová. Eles misturaram tudo para confundir mesmo. Mistura a época deles, a época com Jeová. Então, os gigantes, Jeová foi Deus de gigantes. Os seres humanos eram seres humanos evoluidíssimos. Se vocês vão esses mitos, essas histórias que vocês ouvem por aí, por exemplo, Hércules e outros mais, por exemplo, Sansão nada mais é do que um personagem criado através a história de Hércules. É uma tradução da história de Hércules. Não só Hércules, como outros. Então eram seres humanos que viviam na época de Jeová, quando Jeová era Deus. Então Jeová fez um ser humano extremamente evoluído, um ser humano capaz tanto em força física como em força espiritual, força mental. É por isso que é Deus, Jeová, é por isso que o nome da série é Jeová, Deus de Titãs, porque o significado de Titã significa força, poderoso, não só em físico, mas também em grande mentalmente, entendeu? Gigante mentalmente. Então foi esse entendimento que eu tive através da mente daquele ser. Galera, e também através daquele ser eu tive o entendimento do dilúvio. O dilúvio foi para destruir os gigantes, galera. Destruir nada de arca. Morreu todo mundo, morreu tudo que existia na terra. Ah, mas o dilúvio foi mandado pelos deuses? Não. Porque a terra, galera, ela se limpa. Em algumas eras, em algum tempo, ela se limpa. Tem as coisas naturais que acontecem na Terra, são os eventos naturais. Eles somente aproveitaram desses eventos. E muitas vezes o sistema que domina o mundo, ele se aproveita de eventos e aí dá a cartada final. Eles, até como eles falam agora, diz que vai acabar com fogo. Com certeza, galera, vai explodir alguns vulcão
E nisso eles vão se aproveitar e usar a tecnologia para acabar com o resto também. Então, os gigantes foram destruídos no dilúvio, ok? Esse foi o entendimento que eu tive através da mente daquele ser. Então, galera, dá para vocês parar e pensar assim, poxa, e Noé, e a Arca de Noé? Gente, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar. O Titanic foi o maior barco construído. Você acha que um barco, galera, naquela época que só tinha machado, o cara ia ter a capacidade de construir um barco para caber todos os animais do mundo, cada uma espécie, e existia dinossauros e tudo, apesar que o dinossauro não foi colocado na arca, né? Não foi colocado, mas vamos parar para pensar. Imagina, galera, isso não é coisa para criança, né? Não é historinha para criança. Gente, vamos acordar, gente, por favor, né? Então, o dilúvio destruiu todos os seres humanos. Esses fósseis que os arqueólogos acham por aí são dos gigantes, é do povo de Deus, o povo que morreu da época. Por que eles foi destruído? Porque Jeová já tinha sido vencido, quem já dominava na época era o cristianismo, e o cristianismo não gostava desse povo, que era um povo grande, evoluído, eles querem escravos, entendeu? Mas eu não tenho muito entendimento, infelizmente, galera, eu não tenho muito entendimento sobre como tudo aconteceu, eu não posso explicar muito para vocês, eu só tive até o dilúvio, que você mostrou para mim que o dilúvio destruiu todos os gigantes, todos os seres humanos que existiam na Terra. Ele me mostrou isso. Algumas coisinhas que eu tô falando aqui é que eu tô deduzindo, entendeu? E foi isso, galera. Essa foi a era de Jeová, a era de gigantes, a era que era dominada por gigantes e não por seres humanos igual nós. Esses seres humanos igual nós foi feito por o cristianismo, que daqui a eu ainda vou chegar lá. Mas, pessoal, depois de toda essa experiência, eu fiquei com muita sede de conhecimento, entendeu? Sede de conhecimento sobre isso. Falei, mas, poxa, mas é muito pouco, mas tá bom, mas pelo menos eu sei que os seres humanos, eles não eram nós, na época eram seres evoluidíssimos e eram gigantes, né? É uma revelação incrível. Depois que eu passei um ano e pouco naquela luta interna, né? Que como eu decidi, falei, não, eu vou ser do jeito que eu sou, nem que eu morra pobre, mesmo que eu morra pobre, sem nada, sem matéria nenhuma, mas pelo menos eu quero salvar minha energia, meu espírito, né? Quero evoluir, eu quero sair rumo ao cosmo afora, é isso que eu decidi. Certa vez, passando muito tempo, galera, eu tive uma experiência com o Mestre Shiva, galera. Como foi essa experiência? Eu vou falar para vocês como que foi essa experiência. Galera, eu meditei. Por que eu falo sempre assim que meditei, pessoal? Porque a melhor hora para você meditar é quando você vai dormir. Eu só medito? Não precisa meditar só quando você vai dormir. Você pode meditar a qualquer hora é bom. Quando você quiser descansar a sua mente, você medita. Mas por que é a melhor hora na hora de dormir? Porque seu corpo já vai estar... Como você tira sua energia, sua mente, sua consciência daqui para o cosmo, vamos supor que você quer evoluir cosmicamente, você busca conhecimento cósmico. Sua mente você já leva para lá da meditação, aí você vai dormir, sua consciência já está lá, então é a melhor hora. Porque você já está no cosmos. Quando você dorme, você já sai numa experiência cósmica, entendeu? Então é a melhor hora. Então, eu saí, fui dormir. Quando de repente eu acordei em um mundo, né? Num mundo muito estranho, um mundo que tinha edifícios enormes, entendeu? Que eu via só o pé da coluna e não via fim, não sabia para onde é que ia aquele negócio. E eu tava na consciência de um ser, galera, biruta, entendeu? Era um lugar, uma dimensão biruta, uma dimensão de... Como que a galera chama, cara? Dimensão... Eu esqueci, vai se eu lembrar eu te falo daqui a pouco. Aqui a vez eu esqueço das palavrinhas, tá? Mas era um ser... Se vocês já assistiram aquele Pica-Pau Biruta, era mais ou menos um ser que nem aquele, o Máscara, entendeu? Igual o Máscara. Era um ser que ele tava falando toda hora, pulando, levitando, né? E ele tava lá... Eu me lembro que eu passei por umas garotas
Ele falou: ó, garotas, eu tô voando, né? E saiu voando. Era um ser assim, era um fragmento da minha energia, um fragmento meio biruta, uma dimensão bizarra. Lembrei, galera. Era uma dimensão bizarra, onde existia várias bizarrices. E esse ser, ele era biruta, entendeu? E lá, garotas, eu tô voando, tal. Galera, existe uma diferença entre levitar e voar. Levitar é quando você simplesmente sai levitando, sem bater nada, sem bater asa. Voar é quando você tem que fazer movimento, bater asas, entendeu? Isso é voar. E levitar é quando você simplesmente você usa a sua consciência e levita e sai voando, é isso? Então, galera, a gente chegou aí nesse ser muito birutão, tal, e eu até não entendi, fiquei um pouco confuso, porque ele era muito biruta e eu tava na consciência dele, né? E a gente chegou num lugar, pessoal, onde eu vi assim, tipo um lago enorme, um lago, sabe, um lago. Era um lago porque tinha, não era um mar, era um lago porque eu via algumas extremidades, sabe? E tinha terra, tipo um negócio assim. E eu vi o mestre Shiva, galera, meditando. O mestre Shiva, ele está meditando sem cessar, meditando. E o Sebiruta, o loucão, chegou falando: vamos meditar com o mestre Shiva, e já fez a posição de meditação e começou a meditar. Galera, de repente, galera, não com os olhos abertos, com os olhos fechados, eu vi uma serpente enorme. Não sei qual foi a maior, o registro da maior cobra que existiu no mundo. Mas se vocês tiverem ideia, pessoal, coloca 10, 100 vezes maior. Aquela cobra negra, enorme, veio pra cima da gente, eu falo da gente, de mim e o meu fragmento. Que na verdade eu digo que é eu, mas eu tô no fragmento, né? Pessoal, essa cobra veio, ela fez aquele movimento de enrolar. Enrolou-se sobre mim e eu fiquei no meio da cobra. Dessa cobra. Galera, eu senti uma energia. Eu vi uma energia, pessoal, avassaladora e densa, muito densa mesmo, entendeu? E aquela energia, aquela serpente, eu senti assim na minha nuca me puxando. Eu falei: eu vou morrer. Eu falei: eu vou ser destruído pelo mestre Shiva. E comecei a puxou assim algumas vezes aquela energia. De repente eu saí. Galera, quando eu saí, adivinha onde que eu saí? Eu saí num lugar, galera, muito estranho. Vou falar pra você o lugar. Um lugar onde o pessoal chama aqui de umbral. Já viu falar? Umbral, o pessoal da espiritualidade chama de umbral. Eu chamo de dimensões infernais. Eu saí andando num lugarzinho, tipo um caminhozinho. Fui descendo, galera, de repente eu vi um mar de lama, um lago de lama, igual lama mesmo, só lama, em vez de água, lama. Só que não era uma lama fininha, sabe? Igual você vê no mundo a água barrenta, não era água barrenta, era lama mesmo, aquela coisa grossa, entendeu? E dentro tinha uma senhora, que eu coloquei o nome dela de a dama do mar de lama. Eu comecei a chamar a dama do mar de lama. E foi isso que o mestre Shiva me mostrou, pessoal. Essa mulher nesse mar de lama. Pessoal, e essa mulher, ela de vez em quando, ela botava na boca um pedaço de alguma coisa e engolia. Um pedaço e engolia. E eu comecei a admirar aquela mulher. A aparência dela, ela tinha o cabelo branquinho, feito cocó e com chapéu. E de chapéu. E acima da cintura dela era nua. Mas a cor dela era a cor daquela lama. Sabe aquele roxo, quando a pessoa está morta, que aquela aparência roxa, ela era daquela cor. Quando eu comecei a olhar para ela, admirar ela, até uma pessoa assim atraente, pessoal, um ser atraente, parecia todo roxo, todo estranho, totalmente sem consciência, a consciência de atacar, a consciência de destruir. E ela percebeu a minha energia, percebeu que eu estava ali. Ela começou a jogar aqueles pedaços. Aí quando ela vinha no ar, aqueles pedaços, tinha tipo
Dá pra você ver, sabe quando você tem aquela luzinha, como se fosse energia? É tipo se ela estivesse plasmando na energia dela, parece que ela tinha uma fome insaciável. E ela estava comendo aquilo de vez em quando. Ela jogava na boca, de repente jogava de novo aquele pedaço e ela começou a lançar sobre mim, para aquele pedaço de... Parecia salmão, galera. Parecia um salmão quase podre. Sabe um salmão quando ele está apodrecendo, que ele vai ficando roxo? Foi o formato que eu vi, de pedacinhos de salmão. E ela jogou e eu rapidamente me desviei, né? Para não pegar. Eu acredito que se aquela energia pegasse em mim, seria talvez para parar a minha experiência. Porque assim, pessoal, o que para uma experiência? Que muitas vezes você vai no plano astral, o medo, principalmente o medo. Galera, se você se mantém em pânico quando você for ter uma experiência, rapidamente sua energia volta para o seu corpo. Entendeu? Porque o medo, ele não deixa você vai barrar a sua experiência, tá? Então o medo é você perder para aquele ser que você está tendo experiência. Vamos dar outro exemplo. O medo, né? Que eu dei o medo, já dei o medo, o exemplo do medo. Se você tiver medo, rapidamente você volta para o corpo. E se você cair no laço, por exemplo, vamos supor que eu saia eu sou um homem hétero, e entendeu? Que tem o meu lado hétero, gosto de mulher. Então eu chego no plano astral, eu vou ter aquela experiência. De repente chega uma mulher linda, uma mulher atraente, e essa mulher quer praticar sexo comigo, e eu caio. Pronto, conseguiu barrar, eu caí no laço, conseguiu barrar a minha experiência. Eu não vou ter mais experiência, o conhecimento que eu ia ter. É por isso que é necessário e você tem que ser forte, e você tem que lutar contra as vicissitudes do mundo, entendeu? E fortalecer a sua energia, matar o seu corpo para você fortalecer a sua energia, para você ter capacidade. Aconteceu comigo, pessoal, uma experiência que eu saí no plano astral e tem uma mulher desse jeito, lindona, entendeu? Eu falei assim: eu sei quem você é, manifeste a sua verdadeira aparência. Na mesma hora você se transformou numa aranha caranguejeira enorme e saiu andando. Ela falou: para esse eu perdi. Entendeu, pessoal? Então voltando, né? Então, galera, quando eu estava naquela experiência e eu vi aquela mulher, ela estava Pessoal, eu tô arrumando meus lembretes aqui, entendeu? Tô fazendo meus lembretes aqui. Tem muitos detalhezinhos que às vezes, por exemplo, eu vou entrar numa experiência para entrar em outra, eu tenho que ter uns lembretezinhos, porque eu tenho muitas experiências, eu posso confundir uma com a outra, entendeu? E na mesma hora o mestre Shiva, eu senti na minha mente, falando mentalmente, que era uma esposa do mestre Shiva. Falei: esposa do mestre Shiva. Quando eu fiquei pensando assim, galera, rapidamente eu saí já em outra dimensão. Em outra dimensão. E eu estava numa consciência de um homem até meio mal vestido, sabe? E eu passando no meio de uma dimensão onde tinha seres como parado, estacionado, como sombra, sabe? Eu me lembro que tinha um que tá com o pé levantado e tipo paralisado, tava paralisado. E eu estava andando devagarzinho no meio deles. De repente esse ser mexeu com os olhos, galera. E era sombra, era seres densos, começou a correr. Eu me lembro que eu pulei num portal. O ser que eu tava na consciência, né? Esse ser passou pelo portal e falou umas palavras lá e o portal fechou. Não sei, galera, não sei que não entendi, nem eu tava na consciência dele e não entendi as palavras. Provavelmente porque não era para mim entender, né? São palavras cósmicas, chaves para abrir portais que, se nós pegar palavra-chave para abrir portais, a gente se lasca, pessoal. A gente é curioso. Se você abrir um portal aqui, galera, você pode entrar numa dimensão e virar sal na hora, entendeu? Se você abrir um portal e sair numa dimensão, às vezes a temperatura daquela dimensão, daquele mundo que você abriu o portal e caiu do outro lado, é 400, 500, 600 graus. Já imaginou? Tem dimensão que quando você cai lá, planeta que é tudo formado em diamante. Já imaginou você ser um diamante humano? Então é perigoso, galera. É por isso que provavelmente os fragmentos
nossos fragmentos da nossa energia, ou até mesmo o cosmos não permite que a gente tenha certos conhecimentos, entendeu? E aí, pessoal, eu saí andando, né? Saí andando, entrei tipo num lugar muito verde, como tinha assim a certa, não era aquela floresta incrível, era um lugar verde, mas não, né? Galera, para não ficar muito comprido, eu continuarei no próximo vídeo. Vou fazer da parte final em 2 partes, ok? Então, continua no próximo vídeo, ok?